Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a nova geografia das indústrias, tá ok? O G10, tá, esse assunto está lá no G10, no módulo 2 de vocês, certo? Então, nós vamos aí a nova geografia das indústrias. Pessoal, para falar da nova geografia das indústrias, antes de mais nada, nós temos que falar aí da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Certo? A Divisão Internacional do Trabalho é a divisão entre os inúmeros países do mundo. É a divisão do trabalho que vai se dar entre os inúmeros países. Quem é que vai fazer essa divisão? Os países em desenvolvimento, exportadores de matéria-prima, como o caso do nosso, possuem mão de obra barata e industrialização tardia, no Brasil, de modo que sejam alvo fácil dos interesses das grandes economias. A divisão internacional do trabalho é um reflexo da solidificação do capitalismo, o qual ao longo dos anos vem favorecendo a especificação das funções econômicas de cada país. Então, qual é a especificação do nosso? Vamos lá, durante séculos o Brasil foi exportador de matéria-prima e importador de produtos industrializados. A política econômica brasileira, apesar de já esboçar uma guinada, ainda sofre grande influência dos países desenvolvidos, que ocasionalmente tornam-se seus credores. Credores esses que utilizam sua tecnologia de ponta como produto de exportação, algo que sai muito dispendioso para países emergentes como o Brasil. Que é isso aí, ó. Vamos entender da seguinte forma. Lá pela década de 40, 50, as grandes multinacionais elas vão fazer o seguinte, elas vão sair pelo mundo e vamos fazer o quê? Vamos industrializar o mundo, levar industrialização a outros países. Mas isso para ajudar os outros países? Não, porque estava se tornando caro eles produzirem lá nos seus países. Então elas vão começar a transferir as suas indústrias, os seus parques industriais para países subdesenvolvidos. E aí ela consegue levar esses produtos, perdão, essas indústrias para países emergentes. Aqui, Brasil, México, Argentina, na América do Sul, na América Latina, na Ásia, vão criar lá os chamados tigres asiáticos e vamos industrializar esses países aí para produzir para exportação. Então, esses produtos, esses países, eles começam a produzir nesses países, mas o interesse deles era a mão de obra barata e mão de obra barata e a fragilidade nas leis, as facilidades de produção de forma barata e a disponibilidade de matéria-prima, recursos minerais e o mercado consumidor grande também. Então tudo isso atrai essas empresas que, hora por outra, esses países eles têm uma economia fragilizada e vão precisar de algum empréstimo, alguma outra coisa, e sempre ficam na mão dessas pessoas. Na mão de que forma? O Brasil importa muito material, essa matéria, esses materiais, vamos dizer assim, os produtos com alto valor agregado, né? Mas nem sempre o Brasil faz isso porque quer. Existem os acordos comerciais que são fechados e esses acordos eles são negociados aí de que forma? Vamos lá. O Brasil tomou empréstimo aos Estados Unidos. Tudo bem. Vamos emprestar o dinheiro. Mas vocês vão tomar aqui um empréstimo e vamos fechar aqui um acordo comercial. Ó, eu estou precisando de petróleo. E o Brasil está precisando de quê? Não, ó, eu quero exportar
a minha gasolina para o Brasil. Vocês vão me vender o petróleo bruto, eu vou refinar e vou exportar para vocês gasolina, certo? Então, isso é uma relação comercial que vai ser imposta ao Brasil e o Brasil vai ter que engolir goela abaixo. Dessa forma. Então, essa é a divisão. Brasil eterno, exportador de produtos primários e consumidor de produtos industrializados. Certo? E aí nós vamos ter os tigres asiáticos, pessoal. Os tigres asiáticos, eles são países... a princípio eram 3 países subdesenvolvidos até a década de 1960, quando promoveram aí uma rápida e eficiente industrialização. Que países foram esses? Coreia do Sul, Singapura e a ilhazinha Formosa lá, a Taiwan, né? Taiwan. Além desses países, nós temos que destacar ainda aí um outro tigre aí, que é o Hong Kong, certo? Que é uma cidade-estado, uma grande cidade litorânea chinesa que foi mantida como colônia inglesa durante cerca de 155 anos e em 1997 voltou aí ao domínio chinês, certo? Na condição de ser uma zona econômica especial aí, aquelas áreas de exportação com aqueles 2 sistemas chineses, certo? O sistema socialista político e o sistema capitalista econômico lá nessa região. Então, o que foi que atraiu essas empresas aí a se instalarem? Como eu falei para vocês, a divisão aí internacional do trabalho. O que foi que levou essas empresas a se instalarem aí nesses países aí? Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, também Hong Kong. Mão de obra barata e muito disciplinada aí nessa região, políticas governamentais de atração das empresas transnacionais, como isenção fiscal, incentivo às exportações, pouquíssimas leis de proteção ambiental, pouquíssimas leis trabalhistas, praticamente nenhuma, o que permitiu a exploração extrema da mão de obra com longas jornadas de trabalho, certo? Então tudo isso foi o que atraiu aí as empresas multinacionais para esses países aí. Aqui nós temos a Coreia do Sul, Taiwan, aqui, Hong Kong, Tailândia, Vietnã. Esses aqui são os novos tigres, né? Singapura, Malásia e Indonésia. A priori é Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Aí esses aqui são os velhos tigres chamados. Aí depois nós temos Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã, chamados novos tigres, né, que vão entrar depois. E aí nós temos a região do Sudeste Asiático, a industrialização recente, economias competitivas, produção para o mercado externo, transbordamento do capitalismo japonês lá na Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Os investimentos aí nessa região foram investimentos dos Estados Unidos, foram investimentos do Japão e também foram investimentos aí, em alguns casos, de empresários chineses que estavam vivendo fora da China, certo? Então, os tigres asiáticos nos anos 60, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, e a pequena extensão territorial, falta de recursos naturais, mas um mercado consumidor pequeno e limitado. Então, esse quadro clássico aí é o subdesenvolvimento, certo? Eles viviam dessa forma. Pequena extensão territorial, falta de recursos naturais, mercado consumidor pequeno e limitado. Então, eles
vão receber aí, na década de 70, modernização econômica. Os Estados Unidos com aquela política lá do cordão sanitário. Né? O que foi o cordão sanitário? O cordão sanitário foi uma tentativa dos Estados Unidos, juntamente com seus aliados, de barrar o crescimento e a expansão do socialismo aí nessa região. Então isso ficou conhecido como cordão sanitário, certo? Capital estrangeiro, muito capital estrangeiro aí, como eu disse, empresários que viviam fora da China, investiram aí, e esses países eles foram chamados de plataformas de exportação, porque produziam para exportar, certo? Era para o mercado externo, produção para o mercado externo. E a Coreia do Sul, ó, é a 10ª economia do mundo, fortemente industrializada, né? O domínio dos Xianbous, esses Xianbous aí são os conglomerados das multinacionais, só que na Coreia do Sul a coisa ocorre de forma diferente. Eles dão muita ênfase nas empresas familiares. Então foram muito poucas empresas multinacionais que chegaram na Coreia do Sul para investir, e sim as empresas locais lá que receberam esses investimentos e cresceram. Então nós temos aí os principais ramos, aí o automobilístico, e essas empresas aí, a Hyundai, a Asia Motors, a Kia Motors, são empresas genuinamente sul-coreanas. Na informática nós temos aí a Samsung, eletroeletrônicos nós temos a Samsung também, temos a LG, tecidos, na área naval. Então é um país aí que tem o seu parque industrial diversificado e com poucos recursos minerais naturais, na sua maioria são importados. E o Brasil vende para lá, né? E aí nós temos condições para ser tigre. Os tigres asiáticos oferecem incentivos fiscais, mão de obra barata, disciplinada, qualificada, organização trabalhista frágil, sindicato lá não é permitido, infraestrutura modernizada, legislação ambiental permissiva, industrialização orientada para as exportações. Então, o país que quer ser um tigre asiático aí, ele precisa se encaixar. Lembrando que isso aqui é só para aqueles países vizinhos ali da Ásia, certo? Tigres da segunda onda, ou os novos tigres asiáticos. Aí nós temos a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, Tailândia e Filipinas. Indústrias tradicionais como têxteis, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Mão de obra menos qualificada, no caso desses países aí, a mão de obra é menos qualificada, porém muito mais barata, certo? Então é um outro atrativo. Milhares de pequenas empresas produzem mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros países do mundo. Por exemplo, vamos produzir aqui uma calça, mas essa calça só chega lá o molde, o design já foi produzido em outro país e não lá. Lá é só a linha de montagem ou a produção mesmo, não tem planejamento. Não, isso aí fica tudo em outros países do mundo, geralmente um país desenvolvido, né? A sede da empresa. Produção econômica, automóveis na Coreia do Sul, eletrônicos na Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Indonésia, produtos de informática, Malásia, Hong Kong, Singapura, brinquedos, Taiwan, tecidos, Coreia do Sul e Taiwan. Então vocês observam que a Coreia do Sul é um país que tem uma diversificação aí muito grande no seu parque industrial, certo? Os tigres asiáticos, anos 70, processo de industrialização, fortes incentivos fiscais para o capital estrangeiro, pequena carga tributária, livre remessa de lucros, mas
a ausência de legislação ambiental e trabalhista rigorosa. Não existem leis trabalhistas rigorosas lá, certo? Enorme incentivo à educação e qualificação da mão de obra, regime autoritário de direita, ditaduras ou democracia de fachada, forte crescimento econômico, tudo isso com a indústria têxtil, navios, automobilística, informática, bens de consumo não duráveis, alimentos, roupas, brinquedos, plataforma de exportação e nós podemos dizer que é a periferia do capitalismo japonês, porque o Japão investe muito aí nesses tigres asiáticos. Na verdade, essa nomenclatura aí, quem idealiza essa projeção aí desses países é o Japão, aliado ao capital dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também aí, e muitas das empresas que produzem aí são multinacionais americanas. E aí nós vamos falar um pouco da América Latina, pessoal. Na América Latina nós temos aí alguns países importantes, os chamados gigantes latinos. E nós vamos falar aí do gigante latino que está lá em cima, né? O México, certo? O enquadramento do México aí, forte crescimento econômico. Nos anos 70 entrou para o grupo dos NPI, que são novos países industrializados. Nos anos 80 enfrentou uma grave crise econômica. Atualmente apresenta-se como potência industrial do terceiro mundo. É um país emergente, certo? Assim como o Brasil é um outro país emergente. O México é um país importantíssimo na América Latina, na América como um todo também é um dos mais importantes. E aí nós temos a agricultura. O México tem um relevo irregular, 15% do território é fértil. No final do século XX, a agricultura absorvia 1/3 da mão de obra, que mudou muito com a mecanização do campo. Os cultivos comerciais, cana-de-açúcar, trigo, milho, arroz, hortaliças e algodão. Então a agricultura para o México tem uma importância muito grande aí. A pecuária bovina tem grande importância, produção leiteira, criação de suínos e ovinos. Suínos são os porcos, viu, pessoal? E ovinos são as ovelhas. E aí nós temos o presidente Lula com o presidente mexicano. Economia é a 13ª maior do mundo por PIB nominal. É a 11ª maior por poder de compra. O México é o segundo país mais rico da América Latina, certo? Eu imagino que vocês saibam quem é o primeiro, né? O primeiro é o nosso, o Brasil. A nível de PIB per capita, a economia mexicana está como a 3ª mais desenvolvida do continente americano. Certo? A 3ª economia mais desenvolvida do continente americano por PIB per capita. Então, não é pouca coisa. A economia mexicana é uma economia muito forte. E aí o Brasil, baronil, o enquadramento. O Brasil é um dos 10 maiores mercados do mundo. A ascensão econômica vai ocorrer aí na década de 50. Exportações diversificadas. O Brasil vende de tudo para todo mundo, a incorporação de tecnologias, principalmente para substituição de importação, e um novo de produtor de petróleo, né? Incorporação de tecnologia e um novo, o Brasil, depois que descobriu o pré-sal, tem aí uma produção de petróleo muito grande, né? É um dos grandes produtores de petróleo aí da América. Agricultura, principais produtos: café, trigo, soja, milho, cacau, cana-de-açúcar, cítricos e carne.
Observe que a agricultura do Brasil ela é muito diversificada, né? A agropecuária brasileira ela é diversa. Em 2010, o Brasil foi o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Possui o maior rebanho bovino do mundo, o maior rebanho comercial, viu? Porque o maior rebanho do mundo ele é o indiano, mas o hindu ele não usa a vaca como alimento, né? A vaca lá é sagrada, então não entra nessa aí. Nós estamos falando de comércio, então o maior rebanho comercial do mundo é o brasileiro. É o líder mundial nas exportações de soja, certo? E a indústria brasileira? Tem o segundo maior parque industrial da América, certo? O segundo maior. O maior parque industrial da América, vocês sabem, é dos Estados Unidos, né? E o segundo maior é o do Brasil. Principais indústrias: automóveis, aço, petroquímicos, computadores, aeronaves e cimento. Recursos minerais: ferro, estanho, urânio, cobre, chumbo, zinco, ouro e aí vai. Nióbio, né, que é um metal muito importante que o Brasil tem a maior reserva. E aí nós temos a rápida evolução brasileira. O Brasil ampliou rapidamente suas vendas de automóveis nos últimos anos. Isso aí são dados de 2011, 2008 e 2011. Aqui, ó, 2008 e 2011. Então o Brasil ele consegue aí ampliar bastante as suas vendas aí nessa área, certo? E a economia, sexta maior economia do mundo em 2011, a segunda maior do continente americano, atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil é uma das chamadas potências emergentes, que faz parte do BRICS, né? O primeiro B lá é do Brasil, o segundo é a Rússia, depois é a Índia e depois é a China. E falta o S ali, né? Que é da África do Sul. South África. Certo? O BRIC, ali está só o BRIC. É BRICS. Agora é BRICS. Blocos comerciais. Mercosul, OMC e Unasul. Certo? O Brasil agora está entrando aí na União Europeia também. E a Argentina? A Argentina é o terceiro país aí que compõe aí os chamados gigantes latinos, certo? Primeiro Brasil, depois México e em seguida a Argentina. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul, né? Fica atrás só do Brasil. Apresenta maior instabilidade econômica. O período entre guerras foi caracterizado pelo processo de substituição de importações. Período entre guerras é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1945, certo? Nas últimas décadas, o país vem enfrentando uma grave crise econômica. A dívida externa aumentou, o que provocou uma queda do nível de vida da população. A agricultura é um dos mais importantes do mundo, produtos agrícolas, é um dos mais importantes do mundo, né? Produtor agrícola, exportador de cítricos, uva, mel, soja, girassol, a semente de girassol, trigo e erva mate. A agricultura representou 7,5% do PIB argentino em 2009. É o maior produtor de vinho da América Latina. Os vinhos argentinos são muito bons. Recursos minerais. A mineração apresenta 4% do PIB. Os metais extraídos são cobre, zinco, magnésio, enxofre, urânio, prata. É autossuficiente em gás natural e petróleo. Na última década houve o aumento da produção de petróleo e carvão, certo? Então a Argentina tem uma produção mineral aí muito grande, muito diversa, que é muito importante para o país, para a economia, né? É a 27ª economia do mundo,
o poder de compra é o 22º maior do mundo, é a terceira mais desenvolvida da América Latina, né? Aí fica atrás do Brasil e do México, baseada na produção agrícola e pecuária, 60% do PIB. Membro do Mercosul, OMC e Unasul, certo? E aí nós temos agora o caso da China. A China de Deng Xiaoping. Quem foi Deng Xiaoping? Esse cidadão, em 1978, 2 anos após a morte de Mao Tse-tung, ele vai assumir aí a liderança do Partido Comunista Chinês e vai tomar as decisões da China daí por diante. É ele quem vai dar início a uma série de modificações na economia chinesa. A China, ela vai, mesmo antes da queda da União Soviética, aí Mikhail Gorbachev fazer aquelas a glasnost, a perestroika, antes dele fazer isso, Deng Xiaoping ele já estava fazendo, ou seja, em 78. Isso vai ocorrer lá na União Soviética em 1991, que é quando eles vão se abrir. E a China já estava fazendo isso, que é o quê? Visando acelerar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, da ciência, tecnologia e da defesa nacional, implementou o programa das 4 modernizações. A partir de 1980, a China promoveu uma série de reformas. Permitiram a entrada de capital estrangeiro. Até então, a União Soviética tinha pavor disso, de capitalismo, capital estrangeiro. Admitiram o lucro como um incentivo ao trabalho e ao desenvolvimento. Abriram relações comerciais com praticamente todos os países do mundo. Realizaram acordos de cooperação técnica e científica. E a Rússia permaneceu fechada. Perdão, a Rússia não, a União Soviética, né? Permaneceu fechada enquanto a China estava se abrindo para todo mundo. E aí as mudanças econômicas e espaciais, né, em 1980 foram criadas as zonas econômicas especiais. Desde 1978, com o programa das 4 modernizações, priorizando a produtividade em detrimento da igualdade social, as taxas de crescimento econômico da China figuram entre as maiores do mundo. Desde 1978, que a China ela vem aí mantendo esses altos índices de crescimento. Então, com a economia de mercado, no molde capitalista, esse crescimento contou com o investimento dos Estados Unidos, países europeus, Japão, Taiwan, empresários chineses que vivem no exterior, que investiram nos tigres asiáticos e também investiram aí nessa nova fase aí da China, certo? Então, com essas medidas tomadas aí pela China, eles conseguem modernizar-se e tornaram-se um caso especial, uma economia mista, vamos assim dizer. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.